noite, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Também a você, nosso convidado aqui conosco em nosso canal. Seja bem-vindo. Desde já nós, como Igreja Presbiteriana Ebenezer, aqui em Ipatinga, Minas Gerais, agradecemos a sua participação aqui conosco e também o seu momento de aprender a palavra do Senhor. Estamos aí expondo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Hoje nós vamos aí para a 9ª exposição. Hoje vamos tratar o capítulo 3, versos 8 e 9. Espero que você possa aí aprender mais um pouco. Você pode conferir os demais estudos, os anteriores. Eu te aconselho você a ouvir. É uma rica mensagem que Paulo transmite aos nossos irmãos que estavam em Filipos, caminhando a vida cristã. Eu gostaria de agradecer a Deus pela sua vida, pela minha vida e pela nossa família. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela graça, pela misericórdia do Senhor que mais uma vez nos alcançou. Obrigado em mais um momento juntos ao estudar a Tua Palavra. Eu quero agradecer ao Senhor por essa mulher, por esse homem, por esse filho, filha, Deus, por essa família. Que a palavra do Senhor possa trazer, de fato, salvação, edificação, arrependimento, renovo, cura nesta alma, Senhor. E nos abençoe, Espírito Santo, nessa exposição. É o que pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha irmã e amado convidado, estamos então para mais uma exposição da Palavra de Deus. Eu quero que você nos acompanhe aqui. Deixe eu só fazer uma recapitulação para você. Nós havíamos trabalhado já no capítulo 3, tá? Algumas vantagens que Paulo vai dizer. E Paulo, ele aceita sua falência tratando a herança religiosa dele. Ele vai falar da sua vantagem eclesiástica, ele foi circuncidado o 8º dia, da sua vantagem nacional, linhagem de Israel, vantagem ancestral, que é da tribo de Benjamim, também vantagem parental hebreu de Hebreus e vantagem religiosa quanto à lei fariseu. E se alguém que poderia merecer a salvação e conquistar por méritos, por obras, era Paulo. E aqui nesse ponto, desse capítulo 3, você vai entender que se alguém merecesse conquistar a salvação por mérito, era Paulo. E Paulo, ele vai dizer o contrário. Mas o que para mim era lucro, ele está dizendo, isso considerei perda por causa de Cristo. E as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então Paulo, ele vai tratar o ganho da salvação não por mérito, mas pela livre graça de Deus. Esse é o texto que vamos meditar. Leia comigo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória, ou em outras versões, refúgio, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça. Olha que interessante, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Olha, Paulo está dizendo que eu tenha a minha justiça, não da lei, mas a que vem pela fé de Cristo Jesus. A justiça que vem de Deus pela fé. Esse é o texto que nós vamos aqui trabalhar hoje. Vamos lá então? Que Deus possa te abençoar então nessa ministração aí. Hoje então vamos trabalhar um pouquinho sobre a inutilidade da lei e o valor de Cristo. Veja, Paulo acaba de chegar à conclusão, já falamos nos versículos anteriores, de que todos os seus privilégios e méritos judeus não eram mais que perda total. Tudo que Paulo tinha da linhagem, da tribo, fariseu de fariseu, toda essa história de Paulo, ele coloca que isso não é um mérito para ele. Ele considerou como perda, como refúgio ou escória, que tem em algumas versões. Mas Paulo poderia, quem sabe, arguir por um tempo de dizer que aquela decisão foi uma decisão precipitada, foi por um impulso,
e que ele não estava preparado, pelo contrário, estava despreparado e agora ele estava lamentando da sua decisão. Não, Paulo não passou por isso, é o contrário. Ele diz o seguinte: cheguei a esta conclusão e ainda permaneço na mesma. Não se trata de uma decisão feita em um impulso ou num momento qualquer. É uma decisão que sigo e mantenho até o presente momento. Aqui é interessante você observar também que alguns, nesse tempo que estamos vivendo, quando se dizem decidir por Cristo, alguns, em um determinado momento da história, dizem que foi um momento de precipitação, um momento que foi feito pelo impulso. E Paulo aqui está mostrando o contrário, que a decisão dele não foi essa. A decisão foi verdadeira e verídica e está decidido. Pronto. Então, essa é uma questão importante na nossa vida cristã também, que uma decisão com Cristo é uma decisão com Cristo. Nessa passagem, querido irmão, irmã, amigo e amiga, há uma palavra-chave. Essa palavra é justiça. Você pode ler aí no capítulo 3, verso 8 e 9, você verá essa palavra justiça, que vem da palavra grega dikaiosê, que é sempre um termo difícil para se traduzir nas cartas de Paulo. O problema não está em tanto perceber o seu significado, quanto encontrar uma palavra que cubra todo o seu alcance. O significado já é fácil, mas o problema é como que você vai encontrar o alcance dessa palavra dentro desse contexto que Paulo coloca. Vamos tentar aqui então parafrasear algumas coisas que Paulo diz e também tentar descobrir qual é o fundamento dessa justiça, tá? Então veja bem que o problema da vida que Paulo está aqui colocando, que ele está vivendo uma vida baseada na lei e que ele chega a essa conclusão de que essa lei já não é mais um mérito para a salvação. Ele não pode alcançar a salvação por mérito. O problema enorme e fundamental da vida é entrar em comunhão com Deus, estar em boa relação com Deus, não ter a Deus em desconsideração ou nem esquecê-lo, não temer a Deus, nem escapar dele, mas sim estar em paz. Eu acho que essa é a grande parte fundamental da vida. Você estar em paz com Deus, você ter boa relação com Deus, você ter boa amizade com Deus, você ter uma comunhão com Deus. Esse é o ponto fundamental da vida cristã, de você estar bem com Deus. E Paulo vai trabalhar isso. E essa comunhão se chega por meio da justiça. Nós não podemos ter comunhão, não podemos ter uma boa relação com Deus se não for por meio da justiça, por meio da classe de vida e conduta e espírito e coração, atitude para com o que Deus deseja. Eu não posso me aproximar simplesmente pelo desejo do Alessandro, porque é inaceitável. Para que isso aconteça, tem que ter uma justiça feita, porque a palavra de Deus diz que nós somos pecadores, estamos mortos nos nossos delitos e pecados, já trabalhamos isso aqui anteriormente. Então, justamente é por isso que a justiça em Paulo tem quase sempre um significado de justa relação com Deus. Justa relação com Deus. Ser justo significa estar em justa relação com Deus. Veja interessante? Tendo isso em mente, vamos tentar então parafrasear esta passagem, nem tanto para estabelecer o que Paulo diz, como para sondar o que está por mais profundo de sua mente e coração. Parafraseando então, poderia ser desta forma: toda a minha vida estive tratando de obter uma justa relação com Deus, pensei obtê-lo, aderindo-me estritamente à lei judia, olha, veja bem, observando os mais mínimos detalhes da lei. Desta maneira, quis agradar e satisfazer a Deus, para obter essa relação justa que desejo com todo o meu coração e com toda a minha alma, mas me encontrei com que a lei e todos os seus preceitos eram pior que inúteis para obter esse propósito. Não eram melhor do que escábala. Olha, interessante
que Paulo vai dizer que essa palavra escábula tem dois significados. Primeiro, numa linguagem comum, ela deriva de uma palavra kisbalomena, que é aquilo que se joga aos cães, aquilo que se joga fora. E uma outra linguagem médica, ela trata a ideia do excremento, do esterco, como traduz algumas versões, tá bom? Então veja que Paulo está retratando aqui, meus queridos irmãos e amigos, que há uma inutilidade da lei. E essa inutilidade, Paulo buscou ela há muito tempo. E ele chegou à conclusão que ela é inútil, ela não traz o benefício para a salvação. E aí ele então chega a dizer que isso é como uma palavra julgada aos cães, uma coisa julgada aos cães, ou um excremento, um esterco. Então Paulo, mais ou menos, ele diria assim: encontrei que a lei, com todos os seus caminhos, não tem com respeito a obter uma relação justa com Deus, mas utilidade que os desperdícios julgados nos montões de lixo. Olha, interessante. Por isso eu renunciei a edificar a minha própria bondade. Renunciei a tratar de obter essa relação. Cheguei-me a Deus em humildade, atitude de fé, como Jesus me disse que o fizesse, e achei essa comunhão com que tinha buscado durante tanto tempo e nunca tinha encontrado. Paulo, então, ele reconhece que a comunhão que ele buscara tanto não adivinha da lei, não adivinha da sua observância, do seu farisaísmo, de perseguir a igreja, de ser observador dos mínimos detalhes da lei. Então Paulo chega à conclusão que a descoberta para uma vida abençoada não está pautada naqueles preceitos que anteriormente ele havia falado nos versículos anteriores. Então Paulo tinha descoberto que a relação justa com Deus não se baseia na lei. É isso que ele está concluindo, que uma relação de justiça com Deus não se baseia na observância da lei, na observância dos preceitos, mas sim a fé em Jesus Cristo. Ou seja, ninguém a obtém, Deus a dá. Nós não vamos obter justiça observando a lei, porque nós podemos cumprir 1000 atos bons da justiça da lei. Mas quando chegarmos no 1001, um ato que nós fizemos, nós condenamos os restantes. Então, não se ganha pelas obras, não se ganha pelos méritos, não se obtém. Pelo contrário, Deus dá. Deus nos concede. O que nós fazemos é aceitamos com confiança, sabedores de que isso é melhor para nós. Então, Paulo está pleno e certo disso, está transmitindo à amada igreja que se eles devem gloriar-se em aceitar, em reconhecer a graça de Deus. Não os méritos, não os preceitos, não as obras carnais. Olha que bênção, meus irmãos. Isso é uma aplicação muito interessante para esses dias. Nós não vamos comprar a salvação, nós não vamos obtê-la pelo mérito, nós não vamos obter guardando uma lei, não. Nós só vamos alcançar a salvação quando Deus a dá, quando Deus dispensa essa graça a mim e a você. E Paulo continua então dizendo assim: a partir então de minha experiência, lhes digo que o caminho dos judeus é errado e fútil. Jamais chegarão a uma relação justa com Deus. Por quê? Por causa dos seus próprios esforços, das suas próprias realizações, na observância da lei. Paulo está dizendo que eles não vão chegar a uma justa relação com Deus. Por quê? Porque estão baseados numa relação de justiça própria, de observância de leis. Aí então Paulo, parafraseando, continua: somente poderão chegar a uma relação justa com Deus tomando a palavra a Jesus Cristo e aceitando que Deus o mesmo lhe oferece. Olha que maravilha! O caminho à paz com Deus não é o caminho das obras, mas o da graça. Olha, nós temos vivido esse tempo.
Algumas pessoas, nesse tempo, têm tentado encontrar o caminho da paz fazendo obras, fazendo boas ações, tentando cumprir lei, tentando fazer por esforços humanos, méritos humanos. Não vai conseguir. Paulo está dizendo que se alguém deveria conseguir isso, era ele. Era ele, mas ele está dizendo que isso não é mais fundamento, isso é refúgio, isso é escábala, ou seja, julgar algo que se joga no meio para lixo, joga para cão, é o excremento, ou seja, não tem mais valor. Se nós queremos o caminho, a paz com Deus, a justiça com Deus, a justa relação com Deus, só tem um caminho. Não é o caminho das obras, não é o caminho do mérito, não é o caminho de você fazer, é o caminho de você aceitar a graça de Deus, a palavra de Deus, o Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. É o que Paulo está tratando aqui. O pensamento, então, fundamental dessa passagem é a inutilidade da lei. Paulo está dizendo que a lei é inútil para nos levar à salvação pelos esforços humanos. E ele vai dizer que a suficiência do conhecimento de Cristo é importante e a aceitação de Deus para estar em paz com Ele só pode ser por meio da graça. Veja que Paulo então chega a uma conclusão bem real nos seus dias. E a mesma linguagem que Paulo usa para descrever a lei, ele diz que é esterco, desperdício, lixo, mostra o desgosto extremo a que tinham levado seus vãos e ineficazes esforços para viver por ela. Então imagine Paulo observando toda a lei. Nós já trabalhamos aqui nos versículos anteriores, fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim. Então Paulo tinha um histórico, ele tinha um currículo, falar com você, fora de sério. E quando ele olha para o seu currículo, quando ele olha aquilo que ele fazia e com aquilo que agora ele conhece, a graça, ele diz, isso é refúgio. Isso aqui é desperdício, aqui é lixo. Ele mostra que aquilo que ele esforçou tanto, é algo ineficaz, é algo que não dá para alcançar aquilo que é incalçável. Veja bem, Paulo então está colocando de forma bem clara que nós não podemos alcançar a salvação, a vida cristã pela obra, pela lei, pela observância, pelos méritos, não. A alegria que a passagem transcreve aqui, meu querido irmão e irmã, mostra que a suficiência se encontra na graça de Deus. E essa suficiência na graça de Deus tem um nome: Jesus Cristo, o que se fez homem, o que morreu no meu lugar, no seu lugar, e que ressuscitou e que está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós e que virá buscar a sua igreja. Esta é a base de toda a nossa alegria. Então, vamos concluir? Hoje só trabalhamos o 8 e o 9, né? Então, por isso que vai ser rápido. Então, vamos lá, conclusão. Veja bem, o que nós aprendemos então dos versículos 8 e 9? Qual é a questão fundamental? A inutilidade da lei. Então, nós não podemos achar que cumprir lei, guardar preceitos, vai nos levar para o céu. E Paulo está dizendo que isso não nos garante a salvação. Ou ainda a palavra está dizendo que a suficiência do conhecimento de Deus é a coisa importante. Se você quer ter suficiência, não tenha suficiência em si mesmo, nem na observância da lei, mas a sua suficiência no conhecimento de Cristo, no que Cristo é e no que Ele fez por você. E a terceira coisa é a aceitação dessa graça. Para você ter paz com Deus, para você estar no caminho da paz, você precisa ter esta aceitação da graça. E quarto, esta graça leva você a ter a suficiência. Aquilo que é suficiente para a sua vida não é observar os seus méritos, não é depender do seu esforço humano, não é depender do que você faz, deixou de fazer, não é. Mas a suficiência encontra-se
na graça de Deus. E essa graça de Deus se chama Jesus Cristo. Meu querido irmão, irmã, amigo e amiga, você que está nos ouvindo, a cada dia que você possa entender que o seu conhecimento tem que estar ligado a Cristo. Cristo é o conhecimento suficiente. Aceite a cada dia a graça de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. E lembre-se, você não vai alcançar o céu, você não vai adentrar as portas de Deus no céu buscando por seus méritos e por seus esforços. É por graça. E Paulo está dizendo isso aqui claramente, é a graça. Por isso ele considerou tudo como perda, como lucro, como lixo. E agora ele diz, essa graça é suficiente. Ela é real na minha vida. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero fazer um convite a você, se essa palavra está sendo bênção para a sua vida também, se está edificando você, convide outros irmãos, amigos a se inscreverem em nosso canal, ou quem sabe você pode compartilhar essa palavra, tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado pela graça do Senhor. Deus, nós louvamos o teu nome. Obrigado porque nós não alcançamos a nossa salvação por mérito. Porque se fosse por mérito, ela seria inalcançável. Ela seria não verdadeira. Obrigado porque o Senhor enviou Cristo Jesus, a base, a suficiência, a graça que nos alcançou. Obrigado que a cada dia, Senhor, cada mulher, cada homem, cada família possa lembrar e relembrar de que Jesus Cristo é a graça, é a suficiência e que nós não podemos nos basear, ó Deus, nós mesmos a méritos, a observâncias, a tudo para alcançar a salvação. Não, somente pela graça. É o que nós temos encontrado nas Sagradas Escrituras. Obrigado, Deus, pela obra que o Senhor começou e obrigado pela obra que o Senhor há de terminar. É o que pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, foi um grande prazer novamente estar com você para esse estudo da Palavra de Deus. Espero que você possa estar conosco no próximo estudo, já aí vamos para a 10ª exposição. Vamos continuar expondo a nossa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, tá bom? Um forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador.